Eu sou a Heloísa Taveira, sou apresentadora do podcast Conecta Três Colinas, da Sicoob Três Colinas, e a gente criou esse canal como meio de informação para os internautas sobre cooperativismo, setor financeiro, informações no mercado. E o nosso primeiro episódio de hoje, a gente fala sobre cooperativismo de crédito, um pouco da nossa história do Sicoob Três Colinas e o que de fato nos diferencia, a nossa cooperativa das outras instituições financeiras tradicionais. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Conecta Três Colinas. É o nosso podcast do Sicoob Três Colinas. Hoje a gente inaugura aqui o nosso podcast com as grandes figuras da nossa cooperativa, o Valdir Medesani, nosso presidente do Conselho Administrativo, e o Marcos Valério, nosso diretor operacional. Hoje a gente vai começar esse primeiro episódio pelo básico, O que é cooperativismo de fato, cooperativismo de crédito, a história do Sicoob Três Colinas e o que de fato nos diferencia nesse mercado. Então vamos começar pela apresentação desses grandes nomes. Valdir, que está há anos no setor de cooperativismo, conta pra gente um pouquinho da sua história com esse setor, qual que é a sua experiência e o que você tem para nos contar, na verdade, o que te encanta assim, nessa história de cooperativa. Na verdade, cooperativismo, a partir do momento que a gente tem noção do que é e o que significa, já nos encanta desde o princípio. Eu cheguei na cooperativa quando foi fundada, abrindo uma conta corrente lá em 2004, mais ou menos. Ela foi fundada em 2000. E depois, em 2008, a convite dos dirigentes da época, eu passei a participar do quadro diretor da cooperativa. E de lá para cá, estou até hoje, dá uns 16 anos já de história. Tem tempo. Na Três Colinas. Então, porque entrou e gostou, já ficou e aqui estamos, Descobri a cooperativa, aprendi o que era, me apaixonei e fiquei. E você, Marcos, você não é de Franca? Não sou de Franca. E como que começou a sua história? Como que você veio parar aqui e na Sicoob Três Colinas? Pois é, Estamos aqui hoje realizando um sonho, ter o nosso podcast, para poder nos comunicar com o cooperado por todas as variáveis possíveis, e esse é mais um, idealizado por essa turma aqui, ó. Que Saiu do papel, Saiu do papel. Nós queremos comunicar com o cooperado tudo que a gente precisa, Estou no cooperativismo há 33 anos, comecei numa central, lá em Minas, sou mineiro, Depois fui para uma cooperativa singular, fiquei nela 17 anos. E nesse período de aprendizado, eu resolvi ir para a carreira solo, montei uma consultoria. E nessa consultoria acabei sendo contratado pela Sicoob Três Colinas, representado aqui pelo conselho o Valdir, E nessa minha parceria como consultor e pelo belo trabalho que eles estavam fazendo, que eu vim com a proposta de ajudar a melhorar, a gente resolveu expandir essa união, sabe? E achou que tinha mais. E acabou que eu também me apaixonei pelo projeto, por Franca, Eu trabalhei em Passos há alguns anos, fiquei na Serra da Canastra mais alguns anos, e a vida foi me levando, mas sempre me trazendo para essa região. E Franca mesmo, poucas das vezes eu tinha ficado, mas agora estou tendo a chance de conhecer os francanos, quase mineiros, Então, assim... Mais um pezinho estamos ali, Me sinto bem em casa aqui, mas o que me trouxe para cá, para mim poder trazer toda essa experiência, foi o projeto da Sicoob Três Colinas. É o que ela é, o que ela foi, o que ela é e o que ela quer ser para essa comunidade de cooperados, para essa comunidade de pessoas, para essa região. E aqui eu pretendo fazer parte dessa construção, eu queria idealizar esse sonho. Então, aceitei a proposta de sair da consultoria e me fidelizar novamente a uma cooperativa. E a gente está fazendo um belo trabalho, que vocês vão saber daqui a pouquinho mais algumas coisas, Estou aprendendo a dirigir em Franca, tá? Tô me adaptando. Esse é o primeiro passo, então, essa é a parte que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Eu não consigo parar de dar seta, mas eu vou parar. Acho que a gente que tem que mudar, você continua. Bom, então vamos lá ao primeiro assunto do nosso podcast. O que é o cooperativismo? A gente
até tem medo, assim, desse nome, porque aparenta ser uma coisa burocrática, mas hoje a gente vai explicar de um jeito didático o que que é. Valdir, o que que é o cooperativismo, uma cooperativa de crédito? O termo correto, né, da Sicoob é instituição financeira. O que nos diferencia dos bancos tradicionais? Bom, nós nos diferenciamos a partir do momento que você vê um atendimento muito mais humano nas nossas agências do que num banco comercial comum. A cooperativa, a Três Colinas, ela surgiu como uma cooperativa da indústria de confecção, de capital fechado, limitada somente às pessoas ligadas à confecção, em Franca. Depois ela foi estendida para indústria e comércio, e lá em 2014 ela passou a ser de livre iniciativa. A partir do momento que ela passou a ser de livre iniciativa, então ela pôde abraçar todo o segmento, comércio, indústria, serviço, qualquer tipo de ramo comercial, passou a ter acesso à cooperativa. Juntando essas pessoas, cada um que entra na cooperativa compra uma cota, 1, 2, 10, 100, e passa a ser sócio, passa a ser um cooperado com direito a voto. E quando você tem o direito a voto, você também tem o direito de decisão pelos rumos da cooperativa. Então, o que mais diferencia de um sistema bancário normal é que o cliente, o cooperado, ele tem direito, ele é proprietário. Então, ele tem direito a voto e decidir os rumos da cooperativa. Nós, do conselho, eu na condição de presidente, mais o meu conselho, representamos, então, o direito dos nossos cooperados. Tá? Nós agimos por eles, falamos por eles e temos a responsabilidade de levar a cooperativa adiante, tanto no setor financeiro, em todos os serviços financeiros, como também em setor de seguros, previdência, consórcios e outra linha de produtos que nós podemos oferecer. Sempre trazendo para o nosso cooperado, como ele é o proprietário, o melhor preço, o melhor custo, o melhor serviço e, principalmente, o atendimento mais humano. E você falou que tudo surgiu de um setor de confecção, né? Lá no início. Exato. Hoje, para você ser um cooperado, você precisa estar no meio do ramo empresarial? Você precisa ser algum empresário? A partir do momento que a cooperativa teve o capital aberto para livre iniciativa, qualquer cidadão pode participar, qualquer cidadão pode abrir conta e se tornar um cooperado. E na cooperativa, o Marcos até me explicou um pouquinho, e essa parte interessante, que existe um sistema aí de sobras, né? Depois junta tudo, divide, cada um tem essa sobra. O que é de fato e o que é essa diferença aí? Isso é o que realmente difere do banco comercial comum, que é o que o Valério vai explicar. O que é de fato, então, essas sobras? O cooperado, ele ganha nisso? Ganha. Essa é uma das cerejas do bolo. Porque o bolo tem várias cerejas. Esse é um bolo muito mais moderno, entendeu? Ser cooperativista... Essa é só a última ali. Ser cooperativista, eu falo que é uma nova dimensão de pensar o mundo, sabe? É aí que a gente se agasalha, é aí que a cooperativa entra, porque nós temos os nossos princípios cooperativistas, que são 7, e vou destacar alguns, mas um principal, que é o interesse pela comunidade, desenvolvimento da educação, né? A intercooperação. E Valdir contando aqui, ele vem falando muito bem. A cooperativa não se diferencia em nada de uma instituição financeira tradicional no que diz respeito aos produtos e serviços. A questão é, a gente tende a querer sempre o melhor para os nossos cooperados. A gente tende a não ter venda forçada porque a gente entende que a gente precisa fazer com que o cooperado trabalhe com aquilo que ele necessita, que ele precisa. E aí entra esse atendimento consultivo, personalizado, que visa sempre o melhor do outro lado. Então, a gente não deixa nada. Só para você ter uma ideia, Heloísa, o nosso aplicativo, ele tem ganhado sucessivos prêmios anuais de o aplicativo mais amistoso do mercado financeiro.
E quem faz esse voto é o próprio usuário. O que é muito importante hoje em dia, que todo mundo só acessa aplicativo. Exatamente. Né? Então, Heloísa, o que acontece? Tirando a perspectiva, então, de que qualquer pessoa hoje pode participar de uma cooperativa e a gente está lá de braços abertos para receber todo mundo, a Sicoob Três Colinas é de Franca e região, a Sicoob Três Colinas ela trabalha em prol dessa região. Eu tô voltando um pouquinho no tempo antes de chegar nas sobras, porque precisa ter um contexto, claro. Tá? E aí você vai entender perfeitamente o que é isto. Atendida, então, a premissa do cooperado de cliente, e o cliente quer produtos de qualidade, produtos bons que o atendam, né? É só olhar para você na sua vida financeira. Você gostaria de ser sempre atendido naquilo que melhor te favorece. Um cartão de crédito adequado, um limite de cheque especial que te atenda, né? Pagamentos, formas de pagamentos, PIX, empréstimos, aplicações, o que for necessário na sua vida. Cada um tem uma demanda. Aí nós atendemos essa demanda. O que efetivamente é essa primeira cereja, que é as sobras? A primeira cereja é o seguinte: o cooperado, ao centralizar a sua movimentação financeira na Sicoob Três Colinas, ele faz com que a Sicoob Três Colinas dê resultado que se chama sobras. Estas sobras da cooperativa, ela tem algumas variáveis. Parte dela vai para um fundo de reserva legal que incorpora o patrimônio, para que a nossa cooperativa tenha sustentação patrimonial, para cada vez poder operar melhor e com segurança. Parte destas sobras é paga como juros ao capital, né, Valdir? E aí a limitação é Selic, pela norma do sistema financeiro. As cooperativas de crédito hoje podem pagar até a média da Selic do ano. Então, o seu capital, que o Valdir falou, que é investido na cooperativa, a cooperativa, ao dar resultado, ela efetivamente te remunera a média de 100% da Selic sobre o seu capital médio também. Ou seja, o seu capital é remunerado a essa média. E ainda, em cima destas sobras, a cooperativa pratica uma questão de equidade, que é o mais importante. A tendência dos mercados financeiros, das instituições financeiras tradicionais, é que o lucro dela fique centralizado num determinado grupo de pessoas que são os donos daquela instituição. A cooperativa, o Valdir já falou, o cooperado é cliente e dono. Então, eu atendi ele como cliente e, como dono, eu vou ratear as sobras. Eu já paguei o juros ao capital, ainda vou ratear as sobras. E essas sobras é rateada com base em quê? Relacionamento. Quanto mais a Heloísa movimentar comigo, porque eu estou olhando para você, já seus olhos estão brilhando, eu estou vendo a sua conta... Cara de quem movimenta muito, gente. A sua conta já está chegando lá com a gente. É porque é apaixonante. Eu acho que no final você vai falar, é mesmo. Claro, eu duvido alguém terminar de ver e não eu sou apaixonado. E aí, Heloísa, você, com base na sua movimentação, grande ou pequena, e não tem problema, eu posso ser um mega empresário e você ser só uma pessoa física assalariada, mas você vai receber as suas sobras mediante a sua movimentação, eu vou receber as minhas sobras mediante a minha apresentação, mas o que é mais importante é, esse resultado, ele foi pulverizado para muitas pessoas que são donas da cooperativa. E aí não tem concentração de riqueza. E o cooperativismo faz isso. Essa é uma cereja. Nós temos mais cerejas para frente, que na hora que você me cutucar, eu solto. E falo, segunda cereja, Heloísa. Pode mandar a bronca. Tá bom, Luiz. Mas esse rateio aí, ele funciona todo mês, todo ano? Existe uma auditoria, alguma coisa assim? Quer falar, Valdir? Vai lá. Pode falar. O rateio, ele acontece sempre no fechamento de balanço, né? Acontece o fechamento, a cooperativa apura o seu resultado. Os juros ao capital é pago no último dia útil do exercício, já deliberado pelos conselhos. O conselho é quem delibera esse pagamento. Isso é norma prevista, está no estatuto. Então, entendo o resultado, os juros ao capital já é calculado e já cai. Logo na sequência, o Conselho marca a Assembleia Geral Ordinária, que deve acontecer até o mês de abril. Ela pode acontecer em janeiro, fevereiro, março ou abril. E nessa Assembleia Geral Ordinária ocorre a prestação de contas do exercício, que aí os cooperados, o Valdir falou bem, o cooperado aqui, ele decide o rumo dessa cooperativa, e é nas assembleias. Ele decide tanto que é ele que elege o Conselho de Administração, é ele que elege o Conselho Fiscal, é ele que aprova as contas do exercício. E ao aprovar as contas, um tema dessa prestação de contas é rateio das sobras. Até isso, quem decide é o cooperado. O conselho leva sugestões, mas quem dá a martelada final é o cooperado. E ele dando a martelada, essa ata vai para o Banco Central, que nós também somos fiscalizados pelo Banco Central como qualquer outra instituição financeira do país. Importante lembrar,
Nós também somos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, igualzinho qualquer instituição financeira. Nós não deixamos nada a desejar nesse cenário. E aí o Banco Central homologando essa ata, assim que ele homologar, a gente realiza o rateio das sobras mediante os critérios que foram aprovados pelos cooperados na Assembleia Geral Ordinária. Você falou uma coisa interessante, é bem sedutor aí esse negócio do rateio, distribuir entre os cooperados, mas eu acho que pode existir ainda, quem ainda não conhece, um pouco de insegurança, né? Porque o dinheiro é tudo para, né? É uma coisa muito importante na vida das pessoas, todo mundo olha muito bem antes de colocar. No quesito segurança, você acabou de dar esse spoiler pra gente de que não tem nenhuma diferença. O nosso dinheiro está seguro em uma cooperativa também? São as mesmas garantias dos bancos comuns. Nós temos o fundo garantidor, o mesmo valor que ele garante para o banco, para os outros bancos comerciais, garante também para o sistema do Sicoob Três Colinas. Os valores são os mesmos, são as mesmas garantias. E também a fiscalização é a mesma executada pelo Banco Central. Nós temos auditorias externas que acompanham o nosso dia a dia e que prestam conta sempre ao Banco Central daquilo que ocorre dentro da cooperativa. E complementando ainda que o dinheiro, os valores dos nossos cooperados que estão sob custódia conosco, eles nunca são jogados no mercado de risco. Eles sempre são operados com a maior margem de segurança possível, para que não aconteça o risco de dizer, olha, perdeu. Não é uma aplicação em mercado de câmbio normal. É a aplicação, é a movimentação legal permitida dentro das normas do Banco Central. Tem toda uma garantia. Você queria Sim. complementar, Você me permite só ajudar o Valdir nesse assunto mais um pouco, porque ele é muito importante. A sua pergunta é uma pergunta assim, que realmente tem que ser mais explorada, e eu vvou completar o Valdir, se ele me permitindo. A nossa política de aplicação realmente ela é muito conservadora, né? E ela é toda gerida pelo Sicoob Brasil, né? As cooperativas não podem se aventurar em mercados, aí nós temos toda uma regra para seguir, o que faz que isso seja mais seguro. Mas o que eu quero complementar, Valdir, não é nada nesse sentido que ele falou, que o que ele já falou está perfeito. Eu quero falar um pouco além. As cooperativas estão tão mais seguras do que antes, porque no passado ninguém conhecia cooperativa, o que é isso, como é que funciona, como é que é. Só que agora a evolução normativa do Banco Central, que vem favorecendo o sistema cooperativista por entender que nós somos pessoas que balizam o mercado para melhor. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu puxo o mercado para uma realidade melhor para as pessoas. As cooperativas praticam taxas mais baixas, as cooperativas praticam tarifas muito mais baixas, as cooperativas buscam sempre rentabilizar o cooperado, mas ela traz uma realidade de mercado para que o mercado externo seja também obrigado a vir para esse cenário, porque se ele quiser começar a concorrer com a cooperativa, ele vai ter que baixar o spread dele. E a cooperativa ela já trabalha no limite necessário para ela se manter solvente, líquida, com um patrimônio forte, mas ela não tem necessidade de lucros exorbitantes. Ela tem que ter o necessário. Além disso, o Banco Central, por entender isso, ele vem fortalecendo normativamente as cooperativas a cada ano, ano após ano, e nos últimos 10 anos foram normas atrás de normas. Uma delas, só para você entender o que eu quero falar. Hoje existe uma norma, o conselho é completamente segregado da diretoria, a diretoria é indicada por esse conselho e pode ser destituída a qualquer momento como se fosse um funcionário comum. Os conselheiros são obrigados a fazer inúmeros cursos de aprimoramento e certificações via Faculdade Sicoob, via CCS e outros que quiserem. Os diretores têm que ter certificação para ser diretores, é obrigatório. Isso busca o quê? Qualificação. A Universidade Sicoob hoje, inclusive, treina 100% dos nossos funcionários que fazem curso de lavagem de dinheiro, risco de mercado, CPA 10. Então, a coisa foi realmente sendo construída para que você tenha uma cooperativa de excelência num aspecto trabalho financeiro. E aí sim, ela possa fazer no seu segundo plano, eu estou louco para falar da segunda cereja, mas não chegamos lá ainda, né? E ela ser efetivamente para o que ela nasceu, sabe? O que ela nasceu também. Porque cliente e dono, nós estamos falando aqui, você pegou na essência da questão da segurança, né?
E é assim que funciona. Viu, Valdir? Eu queria só complementar nesse cenário aí. Não, complementou muito bem. E agora talvez a gente chegue aí nessa cereja que você... Não sei se é essa que você quer falar agora, mas você já puxou um assunto aí de que a Sicoob, ela mesma promove cursos, né? Para os seus colaboradores, para os seus certificadores. De que forma que a Sicoob hoje atua na educação financeira geral e no desenvolvimento local? Porque a gente sabe que muita coisa, por exemplo, a Sicoob Três Colinas, muita coisa da Sicoob vem para Franca, é investido em Franca. De que forma que isso acontece e onde que a educação financeira entra nessa parte? Você quer falar do aspecto macro e eu entro no detalhe, Valdir? Não, pode falar. Pode ir? Então tá. Pode, vai. Valdir, eu vou te falar, é de uma educação aí, tá vendo? Ele vai, Valério, vai, não, eu vou. Então vai. O que é... Se ele não souber, eu complemento. Claro. Muito bem. Tá. Aí, o que acontece na questão do cooperativismo? Muito além do que uma instituição financeira, a cooperativa ela é local. Então, a Sicoob Três Colinas representa Franca e a região onde Franca está e as cidades onde ela está. Hoje, nós estamos em 6 cidades na região de Franca, na grande, fora de Franca, e 6 agências em Franca. Cristais, Rifânia... Me ajuda, Valdir, que eu ainda tenho... Cristais, Rifânia, Ribeirão Corrente, Restinga, Nuporanga. Isso. Tem mais uma, tem? Jeriquara. E Jeriquara. Isso. E em Franca, 6 agências mais uma unidade de negócio de seguros, né? E aí, o que a cooperativa se propõe a fazer? Nós já explicamos aqui, cooperado é cliente e dono, já falamos do atendimento, dos produtos e serviços, já falei das sobras, dos juros ao capital. Só que a cooperativa... Da segurança, a gente está indo... Está indo bem, nós estamos construindo um raciocínio. Didático. O que a cooperativa tem como essência? Ela tem como essência as pessoas. Ela tem como essência mudar a vida das pessoas para melhor. Ela tem como essência levar o de melhor, tanto no atendimento financeiro, mas ela vai muito além. O cooperativismo, então, tem o FATS. E destas sobras que eu te falei, parte vai para reserva, parte vai para juros ao capital, parte vai para sobras, a cooperativa é obrigada a tirar, pela norma, 5% das sobras vai para um fundo assistencial técnico e social chamado FATS. A Três Colinas tem no seu conselho pessoas tão engajadas com as questões sociais que ela, por opção, já passou o FATS para 10%. Ela podia fazer só assim, que a norma exige. Ela, por opção, passou. Eu quero 10% desse recurso locado nesse fundo. E esse fundo faz o quê, Heloísa? Esse fundo... A gente está se propondo a levar dignidade, melhoria nas comunidades onde a gente atua. E, para isso, a gente tem feito vários projetos de engajamento social. Isso é a gente agindo aqui em prol da comunidade. Quem faz isso? Puramente social e nada político, tá? Muito, Valdir, perfeito. Importantíssimo separar as coisas. É uma coisa que a gente vê pouco, assim, das outras instituições, é atuar nas causas, mas sem essa propaganda enorme, né? Exatamente. E aí a gente tem feito trabalhos enormes, né? Valdir, recentemente, junto com o conselho, os conselheiros, recebemos uma proposta, porque isso vai para a deliberação do conselho. Você podia contar um pouquinho da nossa parceria com a Fundação o Allan Kardec e com a PAI, que são dois... A gente tem 2 tipos de processo. Os processos que a gente fala parcerias sociais estruturadas, e essas 2 que eu citei são, e tem outras questões sociais que a gente trabalha no aspecto Beija-Flor, que é ajudar uma creche a melhorar a sua qualidade, e aí você faz uma ação pontual lá, a gente cede, inclusive, recursos ou doação de alimento, ou até mesmo a nossa equipe, que, aliás, digna de passagem, Franca. Conversando com o Valdir, segunda-feira, falei, Valdir, eu estou impressionado. Você perguntou, não sou daqui, mas eu estou impressionado o tanto que o francano é social. E ele me contou, é instintivamente da região. Mas me fala do Allan Kardec aí, como é que foi a parceria? É uma grande qualidade do francano, desde que eu vivo em Franca há 42 anos. É sempre a preocupação voltada social. Eu desconheço uma outra cidade que tem uma comunidade que trabalha tanto pelo social quanto Franca. Já é da convivência do francano. É muito bonito isso. E há pouco tempo nos chegou a necessidade, lá da Fundação Allan Kardec, um projeto chamado Projeto Estrelinhas, que dá assistência psicológica a crianças com certas necessidades, não crianças com problemas físicos, nem mentais, mas orientação psicológica. E nós achamos interessante e abraçamos a causa. Então, a Sicoob Três Colinas colabora lá com a Fundação Allan Kardec
no sentido de dar uma vida melhor, uma posição melhor para essas crianças. Hoje é a Fundação Allan Kardec, a PAI, esse projeto do Estrelinhas, e tem uma... Tem mais. Tem mais e tem alguma ideia de expandir? Nós temos uma participação também na APAI, através do projeto Apaixonados. Nós temos o selo de empresa apaixonada. E nas cidades onde atuamos, no Poranga, Restinga, Cristais, Jericoara, Ribeirão Corrente, e falei certinho. Falou certinho. É que eu comecei de lá para cá. Nessas cidades, a gente procura sempre um projeto em que possa envolver a cooperativa, nunca politicamente, mas sim socialmente, e que possa colaborar com algum projeto da cidade, desde que seja na área social, principalmente educacional, no que a gente puder colaborar. Esse fundo da cooperativa, que eu espero que cresça muito para essa finalidade, porque é uma forma da cooperativa retribuir aos nossos cooperados, não só com sobras anuais, mas também com ação social que a cooperativa pode fazer em nome dos nossos cooperados. Eu acho importante que o cooperado, ele ou quem se interessa, né, entrar numa cooperativa, saiba que entrando nesse barco não é só toma conta do meu dinheiro ou do meu consórcio, é também, de alguma forma, eu estou ajudando uma causa social. Isso tem dado, como a gente estava conversando essa semana, tem dado exemplo, né? As pessoas buscam isso também pela causa social, não para ficar ali na simples instituição financeira. Heloísa, isso é tão significativo. O Valdir está contando os projetos, então nós temos os estruturados já. O que chama estruturados? É que não adianta você chegar lá e doar um dia de fralda para uma determinada asilo. Esses são os pontuais, é um socorro imediato. Mas os estruturados são aqueles que você garante durante um determinado período, no caso 1 ano, 2 anos, 3, que aquilo ocorra. Aí sim você está realizando um trabalho social marcante, que vai gerar fruto, dar uma segurança, começo, meio e fim, e eles vão poder investir mais, né? Então, o caso do Estrelinhas é isso. O caso da APAI, a gente dobrou a nossa participação, a gente tinha uma, passou para mais. Só que a gente também precisa trabalhar com o pé no chão. Então, quanto mais a cooperativa crescer, quanto mais forte financeiramente ela for, quanto mais rápido o cooperado entender esse desenho, que quanto mais ele movimentar comigo, mais o conselho vai poder atuar em prol da comunidade, sem envolvimento de nada, porque quando a gente coloca na mesa aqui, sem envolvimento, não é que a gente não quer nada, é que a gente não quer que a gente esteja, as pessoas duvidem do nosso trabalho. Não estou desconfiando de ninguém, não estou falando mal de ninguém. Eu, cooperativo, é que quero ter a minha isenção total de como é que eu vou te falar? Que não seja colocado em dúvida as nossas ações. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, a doação de fraldas para uma determinada asilo do interior, né, de uma cidade que nós temos PA, que era uma grande dor deles, porque quando acabava as fraldas, né, o idoso se sentia desconfortável, porque você imagina, né, aqueles que são ainda conscientes ficam mais constrangidos ainda, o voluntário fica muito mais constrangido, porque precisa lavar essas roupas, né? E aí, quando você chega lá e coloca na mesa o seguinte: o problema da fralda, eles têm muitos outros problemas, mas a gente está fazendo aquilo que dói mais do que a gente dá conta ainda. Mas quando a gente resolve isso por um determinado período, é uma satisfação para as pessoas, para a comunidade, para os nossos cooperados, e os nossos cooperados começam a se realizar nessas ações. Uma sementinha, você se projeta para elas. Só que eu não mando dinheiro para o asilo comprar as fraldas. Porque quando a gente fala que a gente não envolve ninguém, qual fralda você quer, qual modelo você usa, e me passe todas as empresas que você cota, que eu também vou cotar. Aí a gente cota, dentro do escopo que foi pedido, a gente compra e manda entregar. Entendeu a diferença? Tem todo um processo de transparência ali isso, também, a palavra, né, que eu procurei, que você podia ter me ajudado, era essa aí. É tudo no momento. Só deixando claro que a cooperativa, ela não é uma entidade de beneficência, de assistência social. Não é esse o objetivo. O objetivo nosso é o financeiro. Só que nós, através da possibilidade do financeiro, temos então o lado social, que é um dos princípios do cooperativismo.
E quais são esses princípios? São 7? São 7, mas antes de falar dos princípios efetivamente, faltou uma resposta ainda complementar, que você perguntou da educação. A educação está fazendo parte desse plano. Esse é um projeto que nós estamos construindo, ainda não vamos divulgar muito, né, Valdir? Porque nós vamos chegar. Nós vamos chegar nele, já está todo desenhado, estruturado, RH já alinhado, o Conselho já participando de ações de intercooperação com outras cooperativas onde o modelo está dando certo, e a gente espera, já em pouco tempo, fazer com que a cooperativa também invista na transversalidade da educação, né? Educação financeira, educação empreendedora e educação cooperativista para jovens. Aí a gente está medindo se vai ser do 1º ano ao 9º ano, para que essas crianças formem as suas opiniões já com convicção, já tenham essa mentalidade de formação de cooperativismo, empreendedorismo, educação financeira, que é muito importante, né? E eu posso falar de mim, na minha geração, nós não tivemos isso, tivemos que aprender na marra, e hoje eu vejo que faz falta, se você tiver uma cultura de educação financeira, não gastar mais do que você ganha, e isso tem sido projetos que já existem em outras cooperativas, e a gente está aprendendo e vai trazer para essa região toda aqui, e vai ser, assim, muito marcante, significativo. Porque por enquanto é um sonho, mas nós vamos chegar. Mas todo sonho começa aí no papel, né? Exatamente. E pode falar, pode completar. Não, então, aí essa perspectiva toda de envolvimento da comunidade é em todos esses aspectos. A gente deu muito exemplo do social, é porque quando a gente conta esses casos aqui, Heloísa, é que a gente quer mostrar para a comunidade dos cooperados até onde a gente pode ir. E até onde a gente pode ir não tem limite. Essa que é a diferença. Agora, é a Sicoob Três Colinas atuando na região onde ela está e ela tem agência. Nós não vamos poder atuar na região de Ribeirão Preto, porque lá tem outra cooperativa, outro Sicoob, e a gente espera que com a nossa, né, Valdir, com o nosso exemplo, que demais cooperativas venham atrás desse modelo para a gente ser realmente agente transformador do mercado. A gente tem que se colocar nessa posição. Nós somos agente de transformação para melhor nos mercados onde a gente atua. Além do ganho financeiro, além de taxa, além de tudo, a gente melhora a vida das pessoas. E aí a gente fica imbatível, porque as pessoas como você, que viu e falou aí agora, você vai ter uma movimentação financeira e por trás da sua movimentação, o tempo todo você vai pensar assim, nossa, eu estou contribuindo com tanta coisa, porque é por causa de vocês, cooperados, que a gente faz isso. Porque se o cooperado também não comprar essa ideia, a gente não consegue fazer. E você falou uma coisa que pode ser também a dúvida de muitas pessoas. A Sicoob Três Colinas é uma coisa, a Sicoob fulano de tal é outra coisa, né? O Sicoob é um sistema nacional. Isso, muita gente acha que Sicoob é Sicoob em todo lugar. O Sicoob é o mesmo em todo lugar. E o que é o Sicoob Três Colinas? O Sicoob Três Colinas é uma cooperativa que se associou ao sistema Sicoob e trabalha dentro do sistema Sicoob. Uma cooperativa independente. Agora, o Sicoob é aqui, é no Paraná, é no Rio Grande do Sul, é no Amazonas, é na Bahia. Ele é o mesmo sistema. Significa que os projetos que o Sicoob Três Colinas faz aqui, de causa social... Não, nós somos uma cooperativa independente. Sim. Nós somos uma singular independente. Usamos o sistema do Sicoob. Eu uso muito para facilitar o entendimento, isso que o Valdir está falando. Sicoob é a marca. Então, todos os Sicoobs, a gente usa a mesma marca. O que vem depois da marca é a identidade. E essa nossa identidade... A nossa identidade é Três Colinas. Então, você tem Sicoob, vamos falar, Divicred lá em Minas. Ela é Sicoob também. Divicred é a identidade dela, ela atua em Divinópolis. E aí ela tem autonomia própria, ela tem os próprios cooperados dela, ela tem o conselho dela, o presidente dela. É que a gente tem as mesmas diretrizes, Luiz. E aí a gente quer reforçar essa diretriz para que a gente possa ser efetivamente detentor do mercado no cenário de que as pessoas olhem para uma cooperativa e reconheçam que ela pulveriza a riqueza quando ela distribui sobras, ela não concentra, e ela, além disso tudo, ela ainda melhora a vida das pessoas e das comunidades onde ela atua, no que couber. Cada uma pode fazer um sonho, né? Eu conheci uma cooperativa que a cidade era carente de área de saúde. E a cooperativa investiu em profissionais da área de saúde, montou uma clínica só dela. E aí os médicos formados lá hoje atendem os cooperados da cooperativa.
e pagam uma consulta no valor simbólico, mas tem que movimentar na cooperativa. O grande ganho é o que cada comunidade necessita. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Faz um mapeamento das necessidades locais ali, né? De onde esse copo não tá temos mais pretensão próximo. de resolver o problema do mundo, mas nós vamos tornar um mundo muito melhor. E o que você precisa saber também, que uma vez você sendo associado à nossa cooperativa, Sistema Cicobi, você pode estar lá em Manaus. Lá também tem o Sistema Cicobi. Lá no Sistema Cicobi de lá, você vai ser atendido, no caso de necessidade, como se você estivesse dentro da sua agência aqui em Franca. Você vai ter tudo que você precisa de um sistema financeiro da sua cooperativa aqui. Você tem em Manaus, você tem em Salvador. Não é porque estou aqui que vai ficar restrito aqui, né? Não, é de interligada. Ela é muito mais interligada do que um sistema bancário comum. Só para você ter uma noção, o sistema cooperativo nacional hoje, ele já está passando de 12,5% do sistema financeiro nacional. A ideia é chegar a 20%. Então, a abrangência hoje do sistema cooperativo é muito maior do que o banco comum hoje, que está retraindo, e as cooperativas cada vez mais, e né? as cooperativas em expansão. Tá? E aí agora eu lembrei daquela história que, gente, eu e o Valdir, a gente tem uma coisa em comum meio peculiar, assim. A gente atravessou a Transamazônica lá no interior do Pará, do Amazonas. E aí o Valdir tava contando que no meio das onças, lá no meio dos peixes, você achou o que lá? No meio do nada, né? No meio do nada Eu tinha o quê? Não tinha uma farmácia, mas tinha um Cicobi. Depois de atravessar o rio Madeira, de balsa, eu tinha No interior do Amazonas. Entrei no estado do Amazonas, pelo estado de Rondônia, e aí depois de ter andado 300 quilômetros na Transamazônica, cheguei numa vila. Detalhe que a Transamazônica é uma das piores rodovias do país, né? A estrada de chão batido. Não tem como não ser. Aí depois de ter andado 300 quilômetros, cheguei numa vila que chama Santo Antônio. Você tem uma referência lá, município de Apuí. E, para minha surpresa, encontrei lá um posto de atendimento do Cicobi. Tá, Imagino, então, não tinha uma farmácia, no mas meio do tinha uma nada, agência do isso, Cicobi. no meio do nada, tava lá um Cicobi. Falei, como pode, né? Não tem os outros bancos, mas tem o Cicobi lá. Sabe o que é isso, na Luísa? contramão, né, dos bancos Exatamente. tradicionais. Eu queria dizer, o Cicobi hoje é a maior rede de agências. Nós ultrapassamos os maiores bancos em termos de rede de agência. Os bancos estão recuando e o Cicobi está expandindo. Por quê? Porque está dentro da filosofia. Está dentro dessa parte social. O social não é só a creche, o asilo, as parcerias, é a educação financeira. É uma forma de inclusão também, né? Não é uma forma, é a inclusão. Até o último levantamento que eu sei, a gente estava com 390 cidades no Brasil. Já deve ter ultrapassado, porque esse levantamento já deve ter um ano e meio que eu peguei, mas já deve estar bem mais à frente. 390 comunidades no Brasil, como essa que o Valdir está dando exemplo, tem uma agência do Cicobi, mas não tem nenhuma casa lotérica, nem um banco, mas tem uma agência do Cicobi. Sabe o que é isso, Luísa? Dignidade. Você levar a dignidade financeira para as pessoas, elas poderem ter um local para elas pagarem as contas, fazer a movimentação, fazer seus depósitos. Tinha cidades que a pessoa tinha que andar 90 quilômetros de estrada de terra para fazer pagamentos, sacar dinheiro, depositar as coisas, fazer a vida financeira dele girar. Né? Deve estar aumentando mesmo, porque recentemente, só aqui na região nossa, onde a gente atua, né, nós temos 2 cidades que passou a ter só Cicobi Três Colinas. Porque, do nada, a turma que estava lá, dos entes financeiros normais, resolveu sair. Nós não vamos abandonar. A gente não abandona, né, os nossos cooperados. Imagina você está em Restinga, ter que vir para Franca para fazer uma operação, para depositar um dinheiro, fazer qualquer coisa. Você já está sabendo, hein? Eu tô ficando ligada. Mas é muito importante, porque nós estamos levando a dignidade financeira, nós estamos levando o apoio ao produtor rural, estamos levando o apoio financeiro ao comércio, estamos levando o apoio financeiro à pequena indústria, ao pequeno comerciante, ao feirante. Aposentados? Sabe? O aposentado. Então, o importante do sistema Cicobi é isso. Igual eu vi lá no meio do Amazonas, dando dignidade ao produtor rural. Que orgulho, hein? Você deve ter ficado. Sim, comprando trator, financiando gado, financiando terra, financiando lavoura. Quem estava lá? Estava o Cicobi.
Aí a gente fica muito... orgulhoso de ver. Nós somos uma célula pequenininha, Cicobi Três Colinas. Existem sistemas aí maiores que o nosso, é claro, bem maiores. Mas só de fazer parte de uma história tão bonita quanto essa e cresce no país a cada dia, para nós já é muito importante. Eu também lembro de passar em alguns lugares remotos, assim, sempre tem um outdoor escrito Cicobi. Estamos aqui com você. É isso aí. E agora que vocês estão falando, né, de várias mudanças, de várias transformações, até recentes, algumas que ainda nem saíram do papel, eu queria perguntar, de modo geral, porque vem passando, a Cicobi Três Colinas vem passando por mudanças recentemente. Qual que é o balanço, assim, dessas conquistas, principais marcos? O que mudou e por que mudou? Por que antes não mudava? O que aconteceu? Não, nós estamos trabalhando no sentido só de cumprir aquilo que é o anseio do nosso cooperado. Então, nós estamos vendo que existem possibilidades. Nós estamos tentando enxergar um pouquinho além do horizonte. E quando nós começamos a ver que há possibilidades infinitas, nós estamos trabalhando para isso, profissionalizando, formando, criando normas, regras e desenvolvendo cursos, capacitação. Esses dias tinha um diretor nosso, estava na Alemanha fazendo Olha curso. só. Outro dia tinha um conselheiro nosso que estava na Suíça fazendo curso. Outro dia tinha um outro diretor nosso que estava em São Paulo fazendo curso. Tudo ligado ao sistema. Então, nós estamos procurando desenvolver e capacitar, seja qual for o ponto. O primeiro da linha lá, na agência, na porta da agência, ou aqui em cima no conselho. Nós estamos tentando ir trabalhando para capacitar. Quando você capacita, desenvolve, então você começa a aguçar a necessidade de desenvolver e avançar para novos horizontes. E é o que nós estamos fazendo. A cooperativa hoje está com próximo de 13 mil cooperados. É isso que eu ia perguntar, que isso tem refletido no aumento, né, dos cooperados. Nós temos aí em torno de 600 milhões de custódia dentro da cooperativa. Ativo total, é isso mesmo. Nós Sobras, temos... Falou das sobras? Nós temos 300 milhões de distribuição de crédito. De quem é isso? Isso é do nosso cooperado. São as razões dos nossos cooperados que estão ali disponíveis a eles. Então, nós temos 300 milhões distribuídos em crédito. Né? E tem mais. Hoje, na data de hoje, somando com 2 anos anteriores, nós já estamos com 20 milhões de reais de sobras. Em questão de 2 anos. Olha só. Isso... Então, eu não posso ganhar. Fala assim, a cooperativa tem que ganhar muito. Porque se ela ganhar muito, está saindo do bolso de quem? Do cooperado. Mas ela tem que apresentar para o cooperado a questão sobra. E essa sobra é que a gente tem o orgulho de mostrar para o cooperado. Olha, eu tenho tanto. Então, hoje, em 2 anos, nós estamos com 20 milhões de resultado. Fora outros números que a gente tem procurado trazer o crescimento e estabilidade, principalmente. A estabilidade, a credibilidade da nossa cooperativa, que é o que mais a gente trabalha, é o que mais a gente luta, para ter estabilidade financeira, ter credibilidade no mercado e a rentabilidade, que é o que nós chamamos de sobras, que nós vamos apresentar sempre para os nossos segurados. E eu imagino que esses altos números aí a gente só conseguiu chegar a eles depois de muitos desafios, né, Marcos? Muito. Fala pra gente um pouquinho desses desafios e quais são, né, os desafios de uma cooperativa e como vocês têm achado um caminho para superar isso. Esse é um caminho hoje. Hoje nós estamos aqui num caminho. É poder levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis, cooperadas e não cooperadas, para mostrar para elas que efetivamente a cooperativa é uma união de pessoas pelo bem maior. Né? Então, assim, esse hoje talvez seja o nosso principal desafio, é difundir ainda mais o cooperativismo. Quando o Valdir traz que nós estamos com 12,5% do share de mercado, as cooperativas no Brasil,
até 5, 6 anos atrás, a gente era 4%. Ou seja, a coisa está acontecendo, né? As pessoas estão entendendo. E é através dessa comunicação ativa, concreta, porque eu falo muito, eu lá em Minas, né? O mineirinho fala, eu sou igual ao São Tomé. Do que eu estou falando aqui, eu preciso que os cooperados confirmem, vejam e façam aquela seguinte dedução. Eles falaram, eles fizeram e eu vi. Porque isso é que traz credibilidade no seu aspecto total, né? Então, hoje... Não é só promessa. Não, né? O maior desafio que a gente tem hoje, então, é continuar com essa conscientização para que as pessoas efetivamente venham a trabalhar com a cooperativa, com o Cicobi Três Colinas, que a gente representa aqui hoje, para que a gente com esse resultado consolidado, possa alavancar isso tudo que a gente falou até agora. Você imagina que quanto mais resultado eu tiver, mais o meu cooperado vai estar fidelizado, financeiramente ele vai estar bem atendido, ele vai estar alavancando os próprios negócios dele, o Valdir falou bem, crédito rural, que é crédito para a indústria, os aposentados, as pessoas físicas que querem fazer investimentos, nós temos o consórcio, temos tudo. Aliás, o consórcio do Cicobi é o disparado melhor do Brasil. Tá? Isso aí depois fica para uma próxima, mas é impressionante. Tem consórcio hoje para investimento em tudo quanto é área. Uhum. Mas essa questão toda, ela tem que ter esse algo maior, que é você fazer, todos fazendo por todos, né? E aí você realmente consegue fazer esse giro acontecer e o sonho ser realizado. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O bairro Leporácia, aqui em Franca, é um bairro que tem 40 anos de existência, ou mais. Um dos mais tradicionais, né? Ele fica do outro lado da pista da rodovia Cândido Portinari. A concentração financeira, o movimento financeiro de Franca, toda a vida aconteceu na zona central de Franca, nos bairros mais centrais de Franca. Nunca nenhuma instituição foi lá olhar para o Leporácia, que é uma região de Franca que tem mais de 60 mil habitantes. E distante da área central, né? E distante da área central. Quem está lá, Valdir? Nós fomos lá e colocamos um posto de atendimento Olha nosso. só. Esse ano nós inauguramos um posto de atendimento. Então nós estamos lá, dentro do Leporácia, porque nós queremos levar dignidade. E a dignidade financeira é dessa forma que a gente faz. Eu estou lá para dar atendimento. Pessoas saem de lá, andam 12, 15 quilômetros para ir numa agência do banco. Não é justo. Aí nós levamos a nossa agência. Coisa que nenhuma instituição financeira fez até hoje, nós fizemos. Nós fomos lá na Avenida Abrão Brickman, colocamos nosso posto lá. Está lá. E estamos trabalhando. Essa é a inclusão, né? Que a gente Isso é inclusão. Isso é inclusão. Lá são eles bairros, né? Tem o Luísa, tem o Veracruz, tem o Paineiras, tem são vários bairros que existem ali. E nunca tiveram a oportunidade de ter um posto bancário lá, e nós estamos lá. E uma coisa, hoje em dia um banco, né, uma instituição ali perto é quase que uma necessidade básica. Onde tem uma UBS, deveria ter um banco ali para todo mundo. E a cooperativa também, né? vai. Estamos lá abrindo conta, estamos lá, o pessoal está indo lá pagar boleto, pagar conta de água, conta de luz, e abrindo pequenas contas de aposentados. Nós estamos fazendo um serviço social, que muitos não fazem. Nós estamos lá. E agora, para a gente ir caminhando para o final aqui, no ano que vem, falta menos de um ano, a gente está caminhando aí para completar 25 anos de história. Cicobi Três Colinas. Para vocês, como que é participar? Como vocês se sentem fazendo parte dessa história? E também um pouquinho de como vão ser as comemorações, né? Até março de 2025, que é quando, de fato, a cooperativa celebra 25 anos de história. Eu, na minha cabeça, quero comemorar com sucesso. Eu quero comemorar Amém. mostrando resultados, que é o que a gente vem trabalhando para isso. Minha principal comemoração é mostrar para os nossos cooperados que nós temos condições de apresentar resultados, que a cooperativa é viável. Então, só esse fato, eu estou na cooperativa há 16 anos, lá vou estar com 17, então a própria história da cooperativa já é uma história de vitória. E você fez parte, de grande parte dela, Sim. né? Eu imagino o orgulho de acompanhar o crescimento, as conquistas, essa mobilização social em torno de uma cooperativa deve ter... É emotivo. É emotivo, chega a ser emotivo, né? A gente fica bem balançado quando vê
tudo que aconteceu e a forma que vem crescendo. caminhando. Isso, exatamente. E você, Marcos? Eu quero estar lá. Eu quero estar lá para comemorar esse sonho dele e fazer muito mais. Que 25 seja só a primeira grande festa. Tá? Vai estar, com certeza. Bom, gente, a gente já vai encerrar nosso primeiro episódio. Foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que, assim como esclareceu muita coisa para mim, tenha esclarecido para vocês também. Esse universo do cooperativismo de crédito. A gente está entrando apenas no começo, né, Marcos? Muito no começo. Tem muita cereja de bolo ainda para a gente conversar, bater um papo. E eu agradeço a presença de vocês. Pode ter certeza que a gente vai difundir cada vez mais essa história bonita, né? Da Cicobi Três Colinas, de todas as essências que a cooperativa traz consigo. E foi um prazer. Espero que na próxima a gente esteja aqui reunidos falando muita coisa boa da cooperativa. Eu também, em meu nome, em nome do meu conselho administrativo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contando a história do Três Colinas. Tem muita história para contar. Tem muita, vai ter que ter muito episódio, viu, Thales? Você já prepara aí o estúdio, que a gente vai voltar muitas vezes. Isso aí. Eu também acho que é um primeiro passo importante, né? Agradeço, estou representando a equipe inteira e falar que a gente executa, mas a gente não consegue fazer nada sem os cooperados. Os cooperados são a essência disso tudo, né? Então, assim, é importante que eles saibam de toda essa história e o valor que ela tem, porque são eles que estão realizando. A gente só é instrumento, né, Valdir? É isso aí. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu, Marcos, Valdir? E até a próxima, gente. Valeu, Acompanha Eloísa. a gente aí nas redes sociais. Estaremos aqui no próximo episódio. Tchau.